Estamos, na verdade, iniciando de fato um processo de implementação dessa reforma tributária que já vem sendo discutida há décadas e que agora, em 2023, a aprovação da emenda constitucional, que fez as modificações, vamos para as partes operacionais efetivas de implantação dessa reforma tributária, né? Como é que é o passo a passo pós aprovação congressual dessa reforma? Então, Ari, só para situar o ouvinte, tudo passou primeiro pela modificação da estrutura do sistema tributário lá na Constituição, né? Então, nós temos um modelo constitucional do sistema tributário que foi modificado especificamente na tributação sobre o consumo. Para a gente entender o que é a tributação sobre o consumo, aqueles tributos que incidem sobre tudo que a gente adquire. Então, é o ICMS, que incide sobre a circulação de mercadoria, o ISS na prestação de serviço, o IPI, que vai incidir lá na industrialização do produto, o PIS e COFINS são tributos federais que incidem na cadeia produtiva também, e eles foram modificados. E aí, a partir dessa mudança dessa estrutura, passou para a regulamentação a nível de Congresso Nacional da lei complementar que regulamenta esses dispositivos constitucionais. Agora, no final do ano, o apagar das luzes foi aprovado, né, um PLP que foi gestado aí no âmbito da sociedade para a construção e regulamentação e instituição de fato desses dois novos tributos, IBS e CBS. Na verdade, três, que tivemos também um chamado imposto seletivo, que veio meio que substituir aí o IPI, com uma tônica de apenas tributar aqueles bens, aqueles produtos que não são, vamos dizer assim, interessantes para a sociedade. Chegou até a ser apelidado de imposto do pecado, né? A lógica é essa, né? Porque a seletividade que já existia no IPI, ela já era aplicada com aquela tributação variável, com a tributação pesada para bebidas, cigarros e produtos danosos à saúde, agrotóxicos. E aí substituiu-se, sobretudo, e ficou só a parte da tributação que é desestimulante, né? Para desestimular esses produtos. E aí esses três vão substituir outros cinco, que foram esses que eu falei. ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. E aí vamos agora para a terceira etapa, que é após a instituição com a lei complementar desses três tributos aí, vamos à fase de implementação. E para essa implementação, Ari, você imagina que nós temos décadas de regulamentação desses cinco tributos, que vão ser substituídos por uma regulamentação única para esses dois novos. E por que única? Porque o CBS, a CBS, a contribuição, e o IBS, são irmãos gêmeos de pais e mães diferentes. Porque a CBS vai ser o tributo federal e o IBS vai ser o tributo estadual e municipal. Só que eles vão ser espelhados, porque vão ter a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, só vai ter uma diferenciação de tributação em termos da alíquota. Mas a forma de tributação vai ser a mesma. Então a regulamentação a nível de Receita Federal do CBS vai ter que ser espelhada no IBS. E aí partimos agora para a conformação dessa regulamentação a nível infralegal. E aí entra o que a legislação chamou da formação de um comitê gestor que vai gerir esse tributo que agora é partilhado entre estados e municípios, que é o IBS. E há uma preocupação, me parece, no que diz respeito à formação desse comitê gestor, principalmente no que diz respeito aos impostos estadualizados, né? O comitê gestor, ele se propõe a gerir esse tributo, que é um tributo dos entes chamados subnacionais, né, estados e municípios. Então você veja que até pouco tempo, ou até agora, né, nós temos o ICMS que cada estado, com base na legislação geral, a chamada Lei Candir, lá na década de 90, final da década de 90, trazia a regra base e cada estado trazia a sua regulamentação. Agora nós temos uma regulamentação única, que tem que conciliar em todos os estados. E mais, essa regulamentação única vai ter que conciliar também com os municípios, que agora o tributo vai ser compartilhado. E aí o comitê vai fazer as vezes dessa regulamentação para os 5.570 municípios e os 27 estados da federação. E a constituição desse comitê vai ser fundamental, né? A estrutura do comitê, ele está da seguinte forma, são 27 representantes. Desses 27 representantes teremos 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. Então são 54 representantes formando o que se chama de Conselho Superior do Comitê Gestor, que vai efetivamente gerir. Para escolher os 27 do estado é fácil. Cada estado indica um secretário que vai lá representar.
Mas para escolher os 27 representantes dos 5.570 municípios, vai ser feita uma eleição. Essa eleição ela vai ser dividida em duas estruturas, porque teremos 14 representantes que vão ser escolhidos pela maioria dos municípios. Então, quem tiver a maioria dos 5.570 votos, vai ser aquela chapa vencedora. E aí, em tese, os grandes estados largam na frente, né? Não. Aí é que está o detalhe. Porque aí são por voto por unidade. Independe do tamanho do estado, independe do tamanho do município. Essa pulverização de municípios que nós temos no Brasil, por exemplo, o estado da Paraíba tem mais municípios que Pernambuco. Mas, por exemplo, quando eu falei que os grandes estados, porque, por exemplo, Minas beira 700, por exemplo. Isso. Aí você pega um estado como Minas Gerais, que é gigantesco, com São Paulo, centenas. mais de 600. São Paulo tem um peso nisso aí. Só que entenda o seguinte, que aí a votação, o interesse não vai ser do estado, vai ser dos municípios. E a grande discussão aí não vai ser nem quais são os maiores estados, mas quais são os maiores municípios. Porque vai ser a representação entre os maiores e menores municípios. E aí nós teremos uma eleição que vai ser por indicação de chapa das entidades que representam. A regra diz assim, as entidades que representam ao menos 30% dos municípios do país. Então só tem duas entidades com esse número de representação, que é a Confederação Nacional dos Municípios e a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Esses 14 primeiros dessa formação dos 27 serão da chapa da CNM, porque ela é quem congrega a maioria dos municípios. E essa segunda indicação, essa segunda chapa dos 13, vai ser feita uma eleição, as duas terão uma eleição, mas teremos duas chapas. Uma chapa apresentada pela CNM e uma chapa apresentada pela FNP. E aí o critério de votação já é diferente. O critério de eleição, melhor dizendo, não vai ser por unidade, mas vai ser por quantidade da população. E aí isso sim para poder trazer um certo equilíbrio para que a entidade que tenha menos municípios filiados, mas que tenha os maiores municípios, possa concorrer com aquela entidade que tem os maiores municípios, só que com a pulverização da população. Então a regra dos 13 vai ser por população, a eleição. É muito